Imagine acordar em uma cidade rica, vibrante e cheia de movimento, onde o comércio prospera, as ruas estão sempre cheias e a vida parece seguir normalmente. Mas por trás dessa aparência de prosperidade existe algo que poucos percebem: aquele será o último dia daquela cidade. Um último dia antes que tudo desapareça para sempre. Essa é a história de um dos episódios mais misteriosos e dramáticos registrados no livro de Gênesis, a história da cidade de Sodoma. Durante muito tempo, Sodoma foi conhecida como uma cidade próspera localizada nas planícies férteis próximas ao Vale do Jordão. As terras eram abundantes, as colheitas eram ricas, e a região atraía comerciantes e viajantes de vários lugares. Para quem olhava de fora, parecia um lugar ideal para viver. E foi exatamente essa prosperidade que chamou a atenção de Ló, sobrinho de Abraão. Quando chegou o momento de escolher onde viver, Ló observou aquelas planícies verdes e bem irrigadas e decidiu se estabelecer ali, próximo às cidades da região. No início, talvez aquela escolha tenha parecido perfeita, mas com o passar do tempo algo começou a ficar claro. A riqueza de Sodoma escondia uma realidade muito mais sombria. Os relatos bíblicos descrevem a cidade como um lugar onde a corrupção moral havia alcançado níveis extremos. A injustiça era comum, a violência estava presente, e a arrogância tomava conta da sociedade. Segundo o texto antigo, o clamor contra Sodoma havia se tornado tão grande que chegou diante de Deus. E foi então que algo extraordinário aconteceu. Deus decidiu investigar a situação da cidade. A narrativa conta que 2 mensageiros celestiais foram enviados à região para observar o que realmente estava acontecendo ali. Antes disso, porém, há um momento marcante na história. Deus revela a Abraão que Sodoma poderia ser destruída, caso a maldade realmente fosse tão grave quanto parecia. Imagine a cena. Abraão, um homem conhecido por sua fé e senso de justiça, intercedendo pela cidade. Ele faz uma pergunta que ecoa até hoje: seria justo destruir uma cidade inteira, se ainda existirem pessoas justas nela? Abraão começa então uma negociação impressionante. Primeiro pergunta se a cidade seria poupada, caso houvesse 50 justos. Depois 45, depois 40, depois 30, depois 20. E finalmente dezembro. É um momento poderoso porque mostra algo profundo sobre justiça e misericórdia. A resposta é clara: se houvesse apenas 10 justos na cidade, ela seria poupada. Mas o que os mensageiros encontrariam ao chegar lá? Quando os 2 visitantes finalmente entram em Sodoma ao cair da tarde, quem os encontra primeiro é Ló. Ao perceber que eram estrangeiros, ele insiste para que fiquem em sua casa naquela noite. Esse detalhe é importante porque a hospitalidade era uma virtude essencial nas culturas antigas. No entanto, aquela noite revelaria o verdadeiro estado da cidade. Antes mesmo de dormirem, algo perturbador acontece. Homens de toda a cidade cercam a casa de Ló. Jovens e velhos, de todos os lados, exigem que os visitantes sejam entregues. O episódio mostra de forma chocante o nível de degradação moral que havia tomado conta de Sodoma. É um momento tenso, desconfortável e revelador. Ló tenta proteger os visitantes, e a situação quase se transforma em violência extrema. Nesse instante os mensageiros intervêm. Eles puxam Ló para dentro da casa e revelam algo assustador: a cidade realmente será destruída. E agora resta apenas uma pequena janela de tempo para escapar. Imagine a sensação naquele momento. Saber que tudo o que existe ao redor, casas, ruas, mercados, templos, desaparecerá em poucas horas. Os mensageiros dizem a Ló que ele precisa reunir sua família imediatamente e sair da cidade, sem olhar para trás, sem hesitar, sem demora. Mas algo curioso acontece. Mesmo diante do aviso, muitos não acreditam. Ló tenta alertar outros membros da família, incluindo os homens que estavam prometidos para se casar com suas filhas. Mas eles acham que aquilo parece uma brincadeira, uma piada, algo impossível de acontecer. Essa reação é surpreendentemente humana. Quantas vezes as pessoas ignoram alertas porque simplesmente parecem impossíveis? Enquanto isso, a madrugada começa a chegar. E então os mensageiros tomam uma decisão urgente: é hora de sair agora. O texto diz que eles praticamente seguram Ló, sua esposa e suas 2 filhas pelas mãos e os conduzem para fora da cidade. Isso revela algo impressionante sobre a narrativa. Mesmo quando as pessoas hesitam,
ainda existe misericórdia tentando salvá-las. Ao deixar a cidade, uma ordem clara é dada: fujam para salvar suas vidas e não olhem para trás. O destino deles é fugir em direção às montanhas, mas Ló pede para ir a uma pequena cidade próxima chamada Zoar. O pedido é concedido, e então, finalmente, acontece o momento que mudaria a história para sempre. O sol começa a nascer no horizonte. As primeiras luzes do dia iluminam as planícies do vale. E então o céu muda. De repente, algo terrível acontece. Fogo e enxofre começam a cair do céu sobre Sodoma e sobre a cidade vizinha de Gomorra. As chamas consomem tudo. Edifícios, ruas, campos e toda a região são destruídos em uma catástrofe que marcaria a memória da humanidade por gerações. Aquele mundo que parecia tão próspero desaparece em questão de momentos, mas a tragédia ainda não terminou completamente. Durante a fuga, algo inesperado acontece. A esposa de Ló olha para trás, talvez por curiosidade, talvez por apego, talvez por incredulidade. Mas naquele instante ela se transforma em uma estátua de sal. É uma cena simbólica e poderosa que atravessou séculos como um lembrete sobre as consequências de olhar para trás, quando é hora de seguir em frente. Enquanto isso, longe dali, Abraão observa a região ao amanhecer. De onde ele está, consegue ver a fumaça subindo do vale, como a fumaça de uma grande fornalha. A cidade que antes existia, não existe mais. Esse episódio sempre levantou perguntas profundas. O que realmente aconteceu em Sodoma? Foi um evento sobrenatural, uma catástrofe natural, ou uma combinação de fatores que acabou sendo interpretada como julgamento divino? Alguns pesquisadores modernos tentaram investigar possíveis explicações naturais, como explosões geológicas, ou eventos semelhantes ao que aconteceu em Tunguska, na Sibéria, quando uma explosão devastadora ocorreu no céu. Mas independentemente da explicação física, o significado simbólico da história continua poderoso. Sodoma tornou-se um símbolo universal de decadência moral e das consequências que podem surgir quando uma sociedade perde completamente seus valores fundamentais. Mais do que uma história sobre destruição, essa narrativa também fala sobre escolhas, responsabilidade e misericórdia, porque mesmo diante da corrupção generalizada, ainda houve uma tentativa de salvar aqueles que estavam dispostos a sair daquele caminho. E talvez seja exatamente por isso que essa história continua sendo contada milhares de anos depois. Ela não fala apenas sobre uma cidade antiga. Ela fala sobre decisões humanas, sobre limites morais e sobre as consequências que podem surgir quando uma sociedade ignora completamente qualquer senso de justiça. Agora eu quero saber sua opinião. Você acredita que o que aconteceu em Sodoma foi um evento literal, um julgamento divino que ocorreu exatamente como descrito nas Escrituras? Ou acredita que a história pode representar um grande evento histórico, que foi interpretado de forma espiritual ao longo do tempo? Deixe sua opinião aqui nos comentários porque essa discussão é uma das mais fascinantes quando falamos sobre história bíblica. E se você gosta de explorar mistérios antigos, histórias profundas da Bíblia e eventos que marcaram a história da humanidade, então não esqueça de deixar o seu like neste vídeo. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos como este. E claro, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, porque ainda vamos explorar outros acontecimentos impressionantes das Escrituras, histórias esquecidas da antiguidade e mistérios que continuam intrigando estudiosos até hoje. Porque às vezes, as histórias mais antigas do mundo ainda escondem as perguntas mais profundas da humanidade.